fazer a introdução, né? Quando eu vou passar a palavra para você, eu vou fazer essa indicação e a gente dá esses 2 segundos para você falar e a gente evitar ela. Ok? Dando início, primeiramente, boa tarde, desculpa pelo atraso. E eu queria dar início à nossa mesa com a temática abuso e a questão do corpo nas tratativas jurídico-criminais. Vou me apresentar como mediador dessa mesa e fico muito feliz pelo convite, por estar tratando de algo tão, infelizmente, tão contemporâneo, mas que é tão evidente e é importante que a gente trate disso quanto pela maior quantidade e pela qualidade possível. E aqui a gente pensou, comecei com uma mesa, e a gente pensou em ser algo mais livre, um bate-papo mesmo, até porque os abusos e as questões relacionadas à violência, elas acontecem de forma multifacetada, de forma mais ampla. Então, nada melhor do que a gente discutir isso de forma mais ampla e não linear como realmente o problema acontece. Então, eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, Tatiana Badaró, doutora Márcia, do Ministério Público, que já tem atuação na defesa da mesa e das minorias também. Então, vou passar a palavra para ela. E aí, ao final, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, pode direcionar diretamente a mim. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todas, todos e todos. Me chamo Márcia Cristina, sou promotora de justiça. Eu queria falar em pé, mas se eu sair daqui, tira da organização da câmera que está aí filmando, para depois disponibilizar pelo YouTube e pelos canais que a Universidade Federal da Bahia dispõe. Eu sou bacharel em Direito, formada aqui pela Universidade Federal da Bahia. Tenho um mestrado em Ciências Sociais também pela Universidade Federal da Bahia e sou especialista em Direitos Humanos pela UNEB. Eu estou promotora de justiça, vai fazer esse ano 30 anos. E eu atuo com essa temática dos grupos vulnerabilizados já tem pouco mais de 20 anos. Eu digo pouco mais de 20 anos porque os direitos humanos, eles se integram, desde que eu me entendo como pessoa humana. Aprendi muito com a minha família como tratar e como lidar com as violações de direito. E isso, a partir de 1988, com a Constituição chamada Constituição Cidadã, eu me interessei por integrar o Ministério Público brasileiro por conta das atribuições que estavam ali inseridas. Em 2006, eu assumi, logo após a aprovação da Lei Maria da Penha, a coordenação do GEDEM, que é o Grupo de Atuação em Defesa das Mulheres, que em 2010 passa a ser também em defesa das mulheres e da população LGBTQIAPN+. Agora, mais recente, em 2021, depois de muitas reflexões, diálogos, enfrentamentos, foi criada a primeira promotoria do Brasil com atribuição única e exclusivamente LGBTQIA+. Eu atuo na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, bem como no enfrentamento à LGBTQIA+-fobia. Eu sou promotora em Salvador e preciso dizer que sou uma mulher cis, heterossexual. Existia e existe uma dificuldade ainda muito grande do
tema, tanto de defesa das mulheres, quanto da população LGBT, quanto relacionado às questões sociais no sistema de justiça. Não, o que está na sociedade brasileira está dentro do sistema de justiça. E aí o que eu chamo de sistema de justiça? São os tribunais de justiça, o Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público Estadual, Federal, o Trabalho, a Defensoria Pública e a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. A Polícia Militar, ela integra com a polícia que faz o posicionamento e o enfrentamento, vamos dizer, de conta, normalmente na hora que está acontecendo o crime. Quando Tatiana Bavaró me convidou para estar aqui na Faculdade de Educação, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para além de todos os estudos teóricos que vocês já têm, trazer um pouco da minha experiência prática. E é muito importante, eu não sei se aqui nós temos só educadoras, né? Nós temos também bacharéis em Direito, ou estudantes de Direito, mas nós temos muitas dificuldades quando falamos de crianças, adolescentes e mulheres sendo vítimas de diversas violências, né? A cabeça, são várias cabeças das violências, que a professora Vanessa chama, inclusive, de violências sobrepostas, que nós mulheres estamos sujeitas pelo fato de sermos mulheres. E aí, na questão do idadismo, do etarismo, mulheres meninas, crianças, mulheres adolescentes, né? Mulheres adultas e mulheres idosas ou hipervulnerabilizadas, que são aquelas que têm mais de 80 anos. Então, quando nós estamos, por exemplo, na faculdade, eu já atuei em alguns casos nos campos de Alagoinhas, de Santo Amaro, onde tinham notícias de abusos sexuais praticados por professores. E o que a gente prestava muita atenção quando fomos acionadas e conduzimos especificamente esses dois casos, nós observamos a fragilidade da rede de apoio dentro da própria universidade. Vocês sabem como é que funciona o sistema externo, mas dentro da própria universidade nós verificamos as dificuldades, seja da aplicação de procedimentos administrativos, os PADs, contra esses professores, seja o atendimento mesmo psicossocial, educacional, de suporte para essas estudantes, mulheres e também estudantes LGBTs que ia mais no momento que sofrem esses abusos. E esses abusos, eles não cessam. Eu hoje só atuo com as mulheres que são lésbicas, bissexuais e transgêneras. Não atuo mais desde 2018 a partir da violência de gênero contra as mulheres cis e contra as mulheres também lésbicas, bissexuais e transgêneras. Essa população, ela veio comigo para a minha promotoria no momento que a promotoria foi criada. Então eu deixaria aqui como um ponto de reflexão, tanto para quem está estudando, quanto para quem já está com a sua formação em andamento, né, já pedagogas, professoras universitárias, enfim, a importância de nós nos preocuparmos com a institucionalização de um departamento, de uma comissão, com a participação não só das dois ex-estudantes, mas também com as professoras, os professores, que as mulheres entendam que são aliados, e também com pessoas que façam parte do staff das universidades. Porque não adianta, em um dos casos, por exemplo, que eu atuei, uma das professoras do campus, ela também foi vítima de violência sexual, talvez a mais grave das 21 meninas com quem eu conversei. Então não é uma coisa pontual,
professora. Então, normalmente o abusador, o predador, ele precisa desses freios institucionais para que ele se preocupe com o resultado, porque a gente está estamos acostumadas a vivenciar o que pode fazer que não vai dar em nada. E muitas vezes, se esperarmos apenas o sistema de justiça, não vai dar em nada mesmo. Ainda bem que não é sempre, né? Nós temos pessoas dentro do sistema de justiça que assumem essas atribuições, porém, mesmo para nós, que somos promotores e promotoras de direitos humanos, que atuamos na perspectiva criminal, como enfrentamento a determinadas violências, nós temos dificuldades em razão de como funciona, vamos dizer assim, né, o corpo do sistema de justiça. Para quem ensina a crianças e adolescentes, o que vai ensinar a crianças e adolescentes, eu tenho recebido muitas solicitações de escolas, sobretudo as escolas privadas. Apenas uma escola pública entrou em contato conosco. Eu pensei até que o Estado tinha um trabalho mais efetivo relacionado às escolas públicas, mas com conversas e reuniões, eu comecei a ver que não é bem assim. E voltamos à situação das professoras e professores, a maioria, lógico, são professoras, que identificam a violência, porém, elas não sabem a quem procurar. Então, é importante que haja a informação de que nós, no Ministério Público Brasileiro, temos promotorias de educação para esse diálogo, porém, nada, absolutamente nada, funciona como deve funcionar sem a participação de movimentos sociais e da academia. Eu tenho por hábito, talvez por conta do que eu aprendi no campus, né, de filosofia e ciências sociais, procurar sempre trazer essa discussão e reflexões para o coletivo, porque eu entendo que a minha força fica redobrada quando eu abro a minha boca e digo: isso foi discutido com a Universidade Federal da Bahia, com os pesquisadores da UNEB que trabalham com as questões LGBTQIA+. Isso vai levando a uma... ressoando, mesmo que não necessariamente seja 100% verdade, mas a gente busca nos pesquisadores os dados para orientarem as nossas petições. Então, nós utilizamos, os promotores utilizam na área ambiental, na área criminal, a produção científica, ela é muito importante para a gente, mesmo que não seja eu, sobretudo não sendo eu a pesquisadora, né? Porque quando a gente vai falar de pesquisas integrando o sistema de justiça, a gente corre o risco de ter mais críticas do que, em regra, os pesquisadores são submetidos, sobretudo aqueles que defendem não só os direitos fundamentais, mas também os direitos humanos. Então, eu vou contar duas histórias que estão relacionadas com crianças e adolescentes. Eu falei sobre as mulheres, eu vou falar sobre crianças e adolescentes transexuais, crianças e adolescentes transgêneros, né? Então, a gente teve um atendimento de uma criança de 5 anos, e aí a gente começa a ver, mas foi só essa? Não foi só essa. Nós atendemos, pelo menos nesses últimos 2 anos, com orientação, com encaminhamentos, com orientações dos pais para procurar os ambulatórios transexualizadores, etc., pelo menos umas 14 crianças. Então, é mito que não existe criança transgênera. Não é verdade que não existem crianças transgêneras. Elas existem e não são poucas. Tem uma quantidade significativa de crianças e de familiares que não sabem como lidar, não sabem a quem procurar, até porque os nossos
Santos, né, no sistema de saúde, para dar esses encaminhamentos, essas orientações, esse suporte. Porque não é só a criança que precisa, mas sobretudo os pais. Quando eu respondi a uma pergunta do meu Instagram que me fizeram, como fazer com as crianças e adolescentes quando são postas para fora por serem pessoas LGBTQIA+. E eu fiz essa orientação e algumas mães no privado, elas compartilharam comigo algumas das suas histórias, alguns pais também que compartilhou o fato do filho tentar o suicídio e ele só saber o casal que é divorciado após essa informação e o acompanhamento do Ailton Santos, que é o coordenador do ambulatório, mas enfim, o ambulatório dessexualizador do estado da Bahia, que ele é uma pessoa extraordinária, ele é um profissional extraordinário. Então, ele, além de conhecer, é extremamente humanista. Então, muitas professoras e muitas mães perguntam o que fazer na escola. Pode usar o nome social? Como é que pode adotar pelo menos essas experiências iniciais? O nome social é possível, sim, utilizar, desde que os pais concordem, ou um dos pais concordem e façam essa solicitação na escola. Se a escola não aceitar ou tiver divergência entre os pais, então essas pessoas podem procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público ou o seu próprio advogado. Então, no sistema de justiça, assim como em todas as áreas da nossa sociedade, nossos corpos, eles são vítimas constantes de diversas violências, né? E aí a gente vai ter o abuso sexual, os crimes sexuais, o abuso religioso, as violências nas universidades, o bullying nas escolas. Então nós estamos rodeados de violações aos nossos corpos e e como a gente se integra na sociedade. Quem é rico, quem tem nível superior, quem é super inteligente, é uma extraordinária pesquisadora, não vai sofrer violência, não, ela vai sim. Porque não é só as questões sociais, econômicas, de baixo acesso à educação, o máximo acesso à educação, que vai parar essa violência estrutural, estruturante da nossa sociedade e do sistema de justiça. Portanto, precisamos ficar atentas e atentos para que a gente não experimente mais um novo golpe de 5 anos de redução abrupta dos equipamentos e dos projetos sociais que, ainda que não perfeitos, eles existiam. E houve uma redução estúpida, bárbara do orçamento nesses projetos, inclusive em projetos de órgãos do sistema de justiça que atuamos na defesa dos direitos humanos. Obrigada. Obrigado pela sua contribuição, não só pela sua contribuição nessa palestra, mas a sua contribuição na sociedade. Eu acho que os pontos que você trouxe aqui importantes, além de tantos outros, mas é isso, a questão do sistema judiciário, ele não vai conseguir resolver isso. A gente tem uma mania que eu falo do Brasil, vamos fazer uma lei para resolver um problema social. E a gente sabe que isso não acontece. Ela é até criada, porque o processo de formação de uma lei às vezes é bem mais simples do que efetivamente de colocar a eficácia dela em dia. Então, tratar esse problema do abuso dos corpos na perspectiva de responsabilidade social é extremamente importante. Então, assim, nós como sociedade brasileira que queremos que isso acabe, todos nós, independente do gênero que você é, independente da orientação sexual que você tem responsabilidade em contribuir com isso. Então, eu acho que esse é uma grande contribuição. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Tatiana Badarol, que é militante na área de abusos em meio religioso e que realmente é um novo
eu posso dizer novo, não, né? Uma coisa que emergiu agora, a gente sabe que isso existe há tantos anos, muito tempo se ouviu falar, mas agora nós estamos tratando disso de forma técnica, expondo isso, inclusive trazendo isso para a academia, para que não haja nenhuma dúvida de determinadas coisas que acontecem em meios religiosos não são mimimi, não devem ser minimizados, mas são sim abusos, e a gente precisa passar a identificar isso como sendo abuso. Tatiana, a palavra para você. Boa tarde. Assim como Márcia, eu vou iniciar contando um pouco da minha história. Eu sou doutora em educação aqui pela FACEB, fui orientada pela professora Cecília e hoje eu sou pós-doutoranda também em educação, sendo supervisionada pela professora Cecília com a co-supervisão do professor Stephen Kent, que é da Universidade de Alberta, no Canadá. Mas por que eu cheguei nesse ponto de estudo? Meu objeto de pesquisa do pós-doutorado é justamente a influência indevida, né, que são os abusos em meios religiosos perpetrados pelas suas lideranças, né, lideranças de ordem moral. Então pode ser coach, pode ser terapeuta, podem ser psicólogos e, de maneira mais objetiva, lideranças religiosas. Em 2020, e aí vocês vão entender que essa mesa é um tanto pessoal para mim, eu já fazia 5 anos que Tiago, que é meu amigo de infância e é meu advogado, quando eu entrei que eu ligo para ele, fazia 5 anos que a gente estava tentando denunciar o meu abusador. Eu fui abusada por Gaetécio durante 12 anos da minha vida, abusos psicológicos, patrimoniais, sexuais, abusos sexuais rotineiros durante 6 anos. E quando eu rompi com aquela seita, né, com o imutabilismo, eu não fui bem atendida nas delegacias, nem na Bahia e nem em Santa Catarina, para onde em um determinado momento eu fugi, literalmente, né, eu fui morar em Santa Catarina porque estava sendo ameaçada e perseguida aqui em Salvador, justamente por estar tentando denunciar Gaetécio pelos seus abusos. E aí, em 2020, a gente chegou na promotoria de doutora Márcia. E, enfim, aí nesse momento foi, de fato, uma mudança completa. No entanto, até chegar em Márcia, eu e Tiago, a gente precisou buscar ajuda fora do Brasil. Né? Porque no Brasil, quando eu ia denunciar, o que é que me falavam? Nossa, sinto muito que você passou por isso, mas não tem o que fazer. Isso quando me acolhiam. Outras vezes davam risada e falavam, segue sua vida, como se não tivesse havido abuso. Sempre o discurso é de que há consentimento, porque você está num contexto pseudo-religioso. Portanto, essas pessoas se apegam à liberdade religiosa. Mas, fora do Brasil, esses estudos já existem desde o início dos anos 60, o que, toda vez que eu falo, eu preciso parar para respirar, porque eu fico pensando, a gente está em 2023, e a minha pesquisa de pós-doutorado é a primeira pesquisa do Brasil a falar sobre isso. Então, eu preciso até abrir um parênteses para agradecer a professora Cecília pela ousadia de aceitar esse tema, que ainda não é discutido aqui. Tanto que a gente precisa de um co-supervisor, que já é um especialista no assunto. Então, eu precisei estudar para conseguir a denúncia. Eu tive que sair do lugar de vítima e entrar no lugar de pesquisadora para que eu conseguisse encontrar caminhos. Ao mesmo tempo, o Tiago teve que fazer estudos, né, da parte jurídica para ver o que a gente ia fazer, até que a gente chegou em Márcia e nos deu caminhos. Né? Um ambiente religioso ele acaba por se organizar como um ambiente doméstico, né, Márcia? E aí, organizando-se como um ambiente doméstico, é possível tratar com violência doméstica. A minha grande questão é que ele não é somente uma violência doméstica. E violência doméstica, a gente acaba restringindo as vítimas a sempre mulheres. E não são só mulheres as vítimas de lideranças religiosas. Por exemplo, a gente tem um caso
final, quando a gente começar a falar das respostas, Márcia pode fazer uma discussão, né? Márcia pode dar mais detalhamento. Seria possível, então, falar de violência doméstica quando as vítimas são homens héteros, cis? Então, no Brasil, a gente tem uma grande questão. A primeira são os preconceitos. Há um preconceito de quem é que pode ser vítima. Muitas vezes eu fui questionada sobre isso. Mas como é que você foi enganada? Você, o doutorado, foi enganada? Você que nasceu na capital? E aí foi também nesse contexto que eu conheci Tainá, que está online com a gente, que é minha companheira de luta e de tretas, junto com o Thiago e a doutora Márcia. Tainá, ela acompanhou uma das vítimas do João de Deus, e por conta disso a gente acabou se conhecendo. Ela também passou a me orientar um pouco com relação a isso. Foi quando eu comecei a discutir tecnicamente no meu Instagram esse fenômeno, né? Falar sobre o modus operandi, mostrar que qualquer pessoa pode ser vítima. Porque como a doutora Márcia falou, não há um perfil de vítima. Qualquer pessoa tem vulnerabilidade, qualquer um de vocês aqui. Não tem ninguém aqui que está isento. Porque a vulnerabilidade é da natureza humana. E esses violadores, esses abusadores, esses manipuladores, eles são especialistas em encontrar uma vulnerabilidade que pode ser mínima, pode ser algo pequeno, como tenho 30 anos e não me sinto realizado. Né? Porque a gente tem uma pressão social de que aos 30 vai estar com a vida resolvida. Ilusão, não existe, mas existe a pressão para que isso aconteça. Esses manipuladores, eles pegam essa informação e vão ampliando a sua vulnerabilidade. Por exemplo, você vai assistir a uma palestra de um coach, e aí ele vai lá e fala: você se sente plenamente realizada na sua vida? Isso porque sua amiga que te convidou para ir para a palestra já comentou com ele que você está insegura. Então ele já sabe que você tem essa vulnerabilidade. E quando ele te pergunta, você fala: não, eu não me sinto realizada. Então venha fazer a minha vivência, a minha imersão, e em 3 dias você vai resolver tudo que você nunca resolveu até hoje. Nem com terapia, nem com muito estudo, nem médico. Eu vou resolver seu transtorno de ansiedade, sua crise de pânico em 3 dias. E eles começam a buscar informações sobre você, e ao passo que eles estão falando com uma outra pessoa, eles falam algo que eles sabem que é direcionado a você. Ou seja, há um modus operandi e há uma ardiosidade na forma de chegar. Não é direto, porque se fosse direto, ninguém iria cair. Então eles são, vou repetir, porque isso é importante que isso repetir, eles são especialistas em manipular. Eles usam técnicas, muitas vezes, se não todas, baseadas na psicologia, para manipular pessoas. Eles distorcem o conhecimento, eles usam daquilo que é científico e útil para que eles sejam colocados no lugar de salvador. É a pessoa que vai resolver sua vida. É ele que vai resolver. E por isso vai criando uma dependência. É a mesma coisa do ciclo abusivo em violência doméstica com as mulheres, né? Se o homem chegasse e no primeiro encontro desse um murro, você não ia entrar naquela relação. Mas no início há uma lua de mel. No início há um encantamento, há uma sedução. A mesma coisa acontece com essas lideranças religiosas, pseudo-religiosas, que na verdade são abusadores, que se usam desse meio e desse discurso para conseguir cometer seus crimes. Então, o que a gente mais precisa entender, né, quando a gente propõe esse tema para discutir, é que as nossas leis, como o Thiago falou, uma proposição de lei não é o suficiente, ainda que ele se sentiu ofendida com isso. Você sabe que eu tenho outro projeto de lei, mas que ele faz parte, então eu entendi, mas enfim, não estou brincando, eu entendo o que ele quer dizer. As DRs existem, mas eu fui maltratada na DR. E muitas mulheres são maltratadas nas DRs. Então, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa discutir, como o Márcia falou, a gente
social precisa entender que vítima não tem cara. Assim como o abusador também não tem cara. O estado social de João de Deus, de Jair Tércio, de Ícaro Medeiros, de Anderson Fernandes do Pembaba, e etc, etc. Senão a gente vai ficar muito. Esse estado social é uma fachada, é a proteção que eles precisam para que na hora que alguém se levantar e disser fui abusada por ele, outro diga, mas ele é tão bom. A pessoa pode ser caridosa como for. Isso não significa que ela não possa ser uma abusadora, um abusador. E outra coisa, uma boa atitude não apaga um crime. Então não interessa qual é o status social daquela pessoa. Quando há uma acusação, quando há uma suspeita de abuso, a sociedade precisa entender que não importa quem é aquela figura, ela não está acima da lei, ela não está acima da condição de ser abusadora. E a mesma coisa do lado das vítimas. Porque hoje o que acontece, e aí com certeza o meu percurso foi muito definido, tem sido muito definido, por ter encontrado a doutora Márcia, porque o que acontece hoje não é o que aconteceu comigo. O que acontece hoje no Brasil é que a vítima é criminalizada. E o abusador ele é protegido, inclusive pelas leis. Porque o tempo de prescrição é ridículo. Você não tem como falar de maneira branca, é ridículo. O crime prescreve significa que você não pode mais denunciá-lo antes de você entender que você foi vítima de um crime, porque se trata de uma violência psicológica. Primeiro você precisa sair daquele controle, primeiro você precisa cuidar da sua mente, para depois você entender o que foi que você passou. E quando você entende, você já não tem mais a chance de denunciar. Quando você vai buscar ajuda, pergunta sua roupa, por que você foi lá, qual era o benefício que você tinha, ou seja, quem é escrutinizado é a vítima. Repito, quando eu cheguei lá, hoje eu sou voluntária da Promotoria de Direitos Humanos, eu tive um outro tratamento. E isso me deu força para lutar. Hoje eu sou ativista, recebo e acompanho junto com o Tainá casos do Brasil inteiro de lideranças religiosas abusadoras, as suas vítimas nos procuram justamente para que a gente ajude nesse caminho de estratégias para conseguir uma denúncia, conseguir que o Ministério Público apoia, o Ministério Público do Estado que aconteceu a denúncia. Então a gente precisa desmistificar isso, é preciso discutir mais sobre abusos e sobre abusos em meios religiosos, sobre a questão LGBT, porque inclusive a comunidade LGBTQIA+, ela é muito mais vulnerabilizada. Dentro do meio religioso, um argumento comum é você precisa da minha energia, porque sua alma precisa entender que você é mulher. Você não era para você ser homossexual, isso não está certo, é porque você está confusa. E aí, sabe, volta para quê? Para um abuso sexual. Gravíssimo. Gravíssimo. Mas só para encerrar, eu quero aproveitar o espaço para agradecer a doutora Márcia. Hoje eu sou graduanda de Direito, depois de 2 anos de Márcia falando, por que você não está indo? Não estou entendendo. Você precisa ir para o Direito. Eu hoje sou graduanda de Direito aqui na UFBA. Preciso agradecer a Márcia por ter me mostrado que a justiça brasileira ela não está completamente perdida, ainda há esperança. Mas que a gente também precisa tomar parte disso. Não é suficiente apontar o dedo. Não é suficiente apontar o dedo. Por isso eu pesquiso sobre isso, por isso eu mantenho o meu canal no Instagram, por isso eu e Tainá, a gente atua com essas pessoas do Brasil inteiro. Mas a gente precisa que todo mundo busque se informar. Que vocês exijam das instituições em que vocês estão afiliados que essa discussão seja levada para lá a nível preventivo. Vítima não tem perfil e abusador não tem cara. Qualquer um está passível de ser enganado, assim como ninguém está acima de qualquer suspeito. Eu agradeço a Márcia muito por tudo que eu
Agradeço a Thiago por... Inclusive, o Thiago percebeu que eu tinha sido abusada antes de eu perceber. Ele já falava que ia pegar esse carro. Quando você quiser, me procure, que a gente vai pegar esse carro. Sei lá, isso tem 10 anos que ele falava isso. E agradecer a Tainá, que no dia do oi ela já falou, estou com você. Depois só passou, começou a me mandar letra e a gente começou a fazer junto também. Eu ia agradecer ao professor Emanuel, que eu não sei se ele lembra, mas ele estava na minha banca de doutorado e ele fez um comentário que também refletiu muito na forma que eu passei a pensar a ciência. Eu comecei meu doutorado em psicologia, depois mudei para educação. Eu nem gosto de dizer, vocês já perceberam, né? Que eu mudei, Cecília aceitou também pegar a doutoranda pelo meio do caminho. Então, minha tese ainda tinha muita coisa da psicologia. Aí, o professor Emanuel falou assim, ó, deixa essa psicologia de lado, porque quando você vai para a sociologia, é muito mais interessante. Essa sabedoria, né? Obrigado, Tatiana. Isso eu não vou nem falar muito, porque eu acho que a gente já está nessa luta há muito tempo. Eu acho que eu só reforço aqui, né? Mais uma vez, a gente está cheio de lutas, né? Para fazer um país melhor. E essa é mais uma. Sinto muito, mas a gente tem essa mais contra machismo, patriarcado, né? Nesse caso específico, eu tive que usar uma linguagem acadêmica, minha passabilidade para poder ajudar, porque quando ela usou, o corpo dela foi ignorado, então o corpo de um homem branco, advogado, né? Vai mais aceito, infelizmente é verdade. Então a gente que tem uma consciência de melhora social, a gente tem que utilizar as armas que a gente tem, todos os aliados das pessoas, para que a gente possa conseguir realmente fazer um país melhor. E aí agora, companheira, né, posso falar assim, Tainá, falar um pouco aí, militante também, na área de abusos religiosos. Ela também já ajudou a colocar uns caras aí no lugar deles. Então vou passar a palavra para você, fechar o áudio aqui, dar aqueles 2 segundos para você falar, tá bom? Valeu, Tainá, bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Vou pedir aqui que eu estou numa sessão basicamente de psicanálise, deitada no divã, porque eu não estou vendo ninguém, a pessoa toda fugindo. Então, é isso, assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo convite, de estar, né, nesse espaço dividindo falas com a doutora Márcia, que é uma pessoa que eu ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas que eu conheço de tanto Tatiana falar dela, né, e eu fico muito feliz da gente saber que a gente tem uma representante incrível, né, no Ministério Público. Aliás, o Ministério Público é incrível. Eu também não tenho o que falar do Ministério Público aqui do Ceará. É um MD assim, incrível, super ativo, super sensível e pensa muito no coletivo. Tatiana, minha amiga, minha irmã, companheira de muita luta, né? Fico feliz agora que a gente vai ser literalmente, né, colegas de profissão. Eu acho que você fez uma escolha incrível e eu acho que a gente ganha muito com o jurídico, com você, né? E com a sua luta, com a sua voz, com a sua força e como você potencializa, né, a sua vivência, que foi péssima com o seu abusador, mas que você trouxe para cá, não no sentido de Tatiana não foi vítima, ele transformou, nada dessa pegada coach, mas no sentido de você pegou isso e está transformando em luta, está transformando em voz, e a voz que um dia lhe foi silenciada, hoje está servindo de ponte para outras mulheres, para outras vítimas poderem tocar esse barco, poderem estar atentas, poderem saber, né, coisas que a gente não teve algumas informações, e por isso a gente perdeu o time, a gente perdeu o tempo, né, de minimamente fazer alguma justiça por nós. Então, vou começar me apresentando também, né, eu sou a Tainá Silveira, sou advogada, atualmente eu trabalho no Instituto As Minas, eu sou gerente de projetos lá, eu estou atualmente gerenciando um projeto lindo que chama Penhas, é um aplicativo de informação, de acolhimento e de encaminhamento para pessoas que estão em situação de violência.
acho que se vocês querem me ouvir, instalem esse aplicativo. Qualquer pessoa pode instalar esse aplicativo, pode se voluntariar tanto para fazer acolhimento, como também para poder relatar alguma situação. Então, é um aplicativo super importante, onde a gente tem todas as delegacias do Brasil mapeadas e que a gente dá esses direcionamentos para essas pessoas que estão pedindo suporte, tanto no feed do aplicativo como no privado. Né? Eu sou uma mulher lésbica, tenho cabelo cacheado, estou com uma blusa roxa e estou em Fortaleza e uso óculos redondos. E, bom, vou começar a falar, né, dentro do que foi ouvido aí. Eu ouvi muito pouco a doutora Márcia, mas eu ouvi o suficiente, né, no sentido de pensar esses corpos políticos, né, esse corpo que passa por tantas violências, né, desde que nasce, e o processo de entender que esse corpo ele não é cis heteronormativo, esse espaço de entender e de romper com estruturas fundamentalistas, com estruturas religiosas, moralistas, né, e entender esse corpo como corpo subjetivo e detentor de direitos. Então, é muito rico esse trabalho da doutora Márcia em pensar essas políticas para esses corpos LGBTs. Eu considero que, apesar de ser uma mulher lésbica, eu minimamente estou num lugar de privilégio, né? A gente tem que fazer nossos processos de interseccionalidade, onde mulheres transexuais estão sendo mortas, né, com maiores requintes de igualdade, mulheres lésbicas passando por questões absurdas de lesbofobia, de estupros corretivos. Então, como que a gente pensa essas estruturas, como que a gente faz com que o judiciário também se atente a essas questões, esses corpos também são corpos que existem, são corpos que sangram, são corpos que sentem dores, né? São corpos que têm direito, né? E têm direito de existir, têm direito de ocupar esses espaços. Bom, esse meu trabalho, e aí já voltando para o outro caso, né? Meu trabalho começou com mulheres em situação de violência. Eu também, como Tatiana, eu fui vítima de crime sexual na infância, né? Eu passei 5 anos da minha vida em cárcere privado, o meu primeiro aborto, se é que a gente pode chamar assim, mas para organizar mesmo. Então, dos 5 aos 10 anos, eu fiquei em cárcere privado por meu abusador, e atualmente eu estou com 33 anos, e naquela época a gente ainda não tinha lei humanitária. Então, eu não tinha muito o que fazer, né? Meus pais, naquela época, entenderam por ser uma pessoa de dentro do ciclo familiar, que era muito complicado, porque ia expor a família, porque a família, porque blá blá, e no fim não fizeram nada, né? E aí eu, dentro disso, dentro do mínimo que eu tinha acesso à informação e dentro do mínimo que eu entendia de que aquilo não estava ok, eu jurei, eu disse, olha, eu vou crescer, vou estudar direito, vou ser juíza e vou salvar todo mundo. Isso foi um pensamento de criança. E aí, de fato, cresci, não muito na altura, mas eu cresci. Fui cursar direito, mas aí entrei no direito aos 17 anos, assim que eu fiz 18, meu pai, né, me expulsou de casa. E aí eu fiquei 2 anos passando por muitos perrengues, como a história de muitas pessoas LGBTs no Brasil e no mundo, né, na verdade. E aí, durante esses 2 anos, eu fiquei fora do direito. Então, quando eu voltei finalmente, foi quando eu descobri que eu só poderia ter feito alguma coisa até 18 anos e 6 meses. E que para mim foi um banho de água fria, assim, um prego dentro, assim, foi muito difícil, né, porque eu tive que lidar com esse processo de dor, de reviver isso e pensar que eu cheguei tão perto e mais uma vez eu fui interrompida, né? Eu fui interrompida pelo fato dos meus pais não terem feito nada na época, por falta de informação, por vergonha, por medo. Eu fui interrompida por eu também não conhecer, não saber o que fazer, e fui interrompida mais uma vez por o prazo, né, decadencial, o prazo prescricional, que aí enfim, eu tive que lidar. Então foi um momento de muita dor para mim,
que eu não queria mais saber do direito, aquilo ali para mim tinha perdido o sentido, até o dia que eu disse que depois de muitos anos, depois de muita luta, depois de muita terapia, eu disse, ok, vou terminar. E aí terminei o direito, e no meio do direito eu descobri, depois estudando para o OAB, aqui eu não sei aí na Bahia, mas aqui em Fortaleza, a gente fica assim, ai meu Deus, e agora quem é você? Eu não posso ser advogado, não posso ser estagiário, então a gente começa a entrar numa pira mesmo. E até onde eu sabia que tinha direito ao trabalho, direito previdenciário e umas partes de contrato que era o que contratava as pessoas. Eu comecei a tentar entrar nessas áreas, eu disse, gente, pelo amor de Deus, isso é um saco, eu não consigo trabalhar com isso. E aí, depois do tempo eu disse, bom, eu vou trabalhar com o que eu gosto de trabalhar com mulheres. E eu estou falando de forma bem rápida, bem resumida, só para vocês entenderem que no fundo eu escolhi trabalhar com o que eu amo. Aí você disse, o que você ama? Eu trabalhar com violência? Não, não amo trabalhar com violência, não. Mas eu amo minimamente me sentir voz, me sentir ponte, me sentir possível de fazer com que mulheres, ou não, né, que homens também, como a Nath falou, mas em sua grande parte, mulheres, se sintam aptas, se sintam seguras, que elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas saibam que elas podem procurar, né, um judiciário, que aquilo pode ser humanizado, que sim, que ela vai ter acolhimento, que ela não precisa se sentir culpada. Então eu acho que eu fiz uma transferência, né, do meu sentimento de frustração diante da injustiça, digamos assim, desse apagamento da minha dor, para essas mulheres. Eu tentei fazer e tento fazer cotidianamente o máximo, ou até o mínimo, né, porque é complicado, assim, a gente não tem uma métrica quando a gente lida com violência, quando a gente lida com tantas particularidades. Então, a partir de então, eu comecei a trabalhar só com mulheres, e que é o meu trabalho hoje, até hoje, é acolher mulheres, é ajudá-las nessas questões de caso, denunciar, de como fugir, de como, enfim, todo o percurso. E aí, em 2018, né, veio a tona o caso do João de Deus, e foi quando eu tive esse primeiro contato com o caso do bandido religioso. É sabido que esses crimes cometidos por padres, pastores, coaches, etc., isso é algo milenar. Mas o caso do João de Deus, eu costumo dizer que ele foi um caso assim, primordial, que aí ele mexeu na estrutura de pessoas famosas, ele mexeu com uma gama de pessoas, né? E veio à mídia, ele veio à tona. Então, quando ele veio à tona, ele descortinou algo que as pessoas nunca querem falar. Como é que a gente vai falar que a gente está sendo vítima de algo que basicamente foi a única coisa que nos deixou, que foi a nossa fé, né? Então, assim, poxa, eu acreditei nessa pessoa. Eu não dei dinheiro, não dei nada, eu só acreditei, né? Era o que eu tinha para oferecer, era a minha fé. E dentro dessa última coisa que eu tinha, muitas vezes, no processo de grande adoecimento, ou do sentimento de não pertencimento, aquilo ali foi rompido, aquilo ali foi abusado, aquilo ali foi violentado. Então, eu participei de uma primeira audiência com Zahira Mus, que foi a holandesa que levou o programa de conversa mundial, e a partir dela, a partir da publicação que ela fez no Facebook, essas investigações começaram a vir à tona, e o Pedro Bial, muito sensível, recebeu ela, né, e fez tudo que fez, assim, levou o programa, e a partir daí outras vítimas foram, né? Então, ao total, atualmente, eu acredito que sejam mais de 700 vítimas, e fora as que nunca se manifestaram, questão de segurança, fora as que, né, não tiveram oportunidade porque faleceram, né, foram suicidados. Enfim, então, desde então, eu tive que dar um tempo, eu estava em um trabalho no serviço público, então eu parei um pouco da advocacia, mas eu estava sempre ali, tentando entender, me conectar. E aí foi quando, em 2020, me surgiu um caso aqui em Fortaleza, que foi do Rick Medeiros, né, como o Tatiana falou, que foi um líder religioso. Ele tinha uma comunidade chamada Faro, onde ele oferecia cursos de terapias holísticas, curso social, e a partir dessa terapia holística ele ia, né,
apresentando pessoas, ia falando que tinha cursos de masculinidade tóxica, cursos de acupuntura, de meditação, de tantra, de várias coisas. E ele atraiu esse público muito jovem, né? E ele falava que a moeda de troca, digamos assim, desses cursos serem um custo social, seria justamente eles poderem utilizar essas técnicas em pessoas de rua, enfim. Só que na verdade isso não passava de uma estratégia, né, para atrair pessoas e ele manipular e extorquir financeiramente e acabar com o psicológico dessas pessoas, dentre tantas outras coisas, né, que ele fez. Então, em 2020 eu recebi essa primeira denúncia, achei que era um caso de uma vítima, quando eu fui ver eu já estava com 40 vítimas, e aí a gente tem muito mais vítimas que não quiseram denunciar, né, mas acredita nessa comunidade chegava a ter cerca de 200 pessoas, 250, então, e aí a gente fez toda uma movimentação, juntamos todas as provas, depoimentos, levamos para o Ministério Público. E também, quando a gente estava na delegacia, foi muito importante, e eu acho que é importante a gente trazer isso, o delegado não sabia lidar com o caso. Ele não estava entendendo por que pessoas que eram psicólogas, que eram antropólogos, que tinham doutorado, pessoas que eram pesquisadoras, estavam caindo no ponto, digamos assim, de um líder religioso. E aí, assim, cai na fala da Tatiana, né? Onde a gente vê que não precisa, que vítima não tem cara, vítima não tem perfil, vítima é vítima, né? Então, enfim, ele acabou sendo preso, não pelos crimes que ele cometeu dentro da comunidade, mas porque quando o caso veio à tona no Fantástico, duas vítimas entraram em contato e falaram que foram vítimas de crimes sexuais dele quando eles tinham 13 anos de idade. Então, e aí quando eu falo que ele não foi condenado pelos crimes da AFAG, mas foi condenado pelo caso de estupro de vulnerável, eu preciso trazer à tona a fala do juiz, né? Ele foi absolvido em primeira instância, e aí agora a gente está esperando o julgamento da apelação. Mas a fala do juiz é uma fala muito sintomática, porque ele fala do perfil da vítima. Ele fala que não passou, que isso tudo não passou de histeria coletiva, né? E que essas pessoas, que a gente estava falando de pessoas da capital e não de mulheres do interior do Nordeste, né? Então, assim, é uma mescla de tantas coisas, né? Então, ele disse que essas pessoas não tinham condições de ser vítima, que tudo ali foi consentido, que ali não passou de ele usou outro termo também, de uma loucura deliberativa, alguma coisa assim. Eu vou procurar exatamente o termo, que vai estar Tatiana compartilhar. Mas, enfim, é só para dizer o quanto estamos dentro de um judiciário completamente despreparado. Então, se a gente tem uma temática que acomete tantas vítimas, por que a gente não tem um judiciário apto, sensível para poder acolher essas vítimas, né? Então, até quando a vítima vai ficar sendo colocada no banco dos réus? Então, a gente tem o caso de Tatiana Badaró, que teve, durante todos esses anos, justificado a justiça, justificado a sociedade, justificado os jornais, que ela era vítima, porque ela basicamente teve que construir, né, a ideia do que é ser vítima e do que é ser a pessoa. E que todo mundo pode ser uma pessoa e todo mundo pode ser vítima, né? Então, no caso, só encerrando minha fala aqui, porque eu sei que se eu falar eu vou até o final, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa potencializar nossas falas, nosso judiciário, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa de um Ministério Público que seja combativo, que seja sensível, que escute as pessoas, não com um olhar enviesado de estigmas já tão ultrapassados, né? Tão ultrapassados, e que a gente precisa pensar legislações, a gente precisa pensar políticas para combater cada vez mais esses líderes, essas violências que são cometidas, não só por líderes religiosos, mas de coaches, de PNL e de tantas outras pessoas que praticam a influência indevida. Eu vou encerrar aqui e vamos dar continuidade aqui para outras pessoas, mas eu queria agradecer.
Obrigado, Tainá. Não sei se você conseguiu ouvir, mas você foi super aplaudido aqui. Então, obrigado. Seu depoimento também é muito forte e ressalta essa necessidade, né, da gente estar tratando isso, não só na esfera do judiciário, que está começando a falar sobre, mas também na academia, porque é um dos lugares em que a gente gera conhecimento e, querendo ou não, é um conhecimento aceito, né? É um conhecimento, digamos assim, mais visto e respeitado como lugar na construção. Então, obrigado, Tainá, seu depoimento aqui foi fortíssimo. Eu particularmente me segurei aqui, tá? Porque é isso, gente. São abusos e que a gente está no lugar ainda de não conseguir punir os abusadores, né? Falando em legislação, recentemente a França estabeleceu uma legislação sobre abuso em que a prescrição é de 30 anos. 30 anos. Justamente porque é um caso de uma menina abusada aos 8, e se ela só realmente reconheceu o abuso quando ela já adquiriu a maioridade. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. O termo, Tatiana buscou aquele termo que a Tainá comentou e falou que foi uma fraude grosseira, né? Fraude grosseira. Eu li um livro certa vez, né, falando sobre essa coisa de religião. Quando 4 pessoas se unem para fazer uma religião, são 4 lobos. Mas aí quando 20 se unem, viram religião. Então, assim, porque se você for parar para analisar, a crença da pessoa, a construção que ela tem, vai de um referencial cultural, ideológico, pessoal, de diversas tradições que aquilo está vivendo. Então, quando você olha a religião numa perspectiva racional, como eu acho que esse juiz viu, você realmente olha para aquelas pessoas todas loucas. Eu particularmente... Uma histeria coletiva. Eu particularmente acredito num ser indiano roxo, né, que anda por aí cantando flauta com uma flecha, uma pena de pavão na cabeça. Se eu for racionalizar isso, eu não vou para lugar nenhum, né? Mas Cristo é maravilhoso, isso é a minha visão. Então, assim, é importante a gente compreender e discernir que a religião faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos corpos, e que, tratando isso de forma devida, a gente consegue evitar os abusos. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Manuel Soares, para falar sobre um artigo dele, que trata sobre sexualidade e a escola. Professor Manuel do UFRB, seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar meus antepassados. Orgulho e empatar por isso, alguma orgulho, eu saúdo a todos. E depois eu gostaria de agradecer a Cecília, do HCL, a meus alunos da UFRB que estão ali, do TIBIC, que vieram até aqui, e dizer que eu quase que caí de paraquedas nessa mesa. Essa não era a minha mesa. Eu estou terminando um pós-doutorado agora e eu ia falar sobre o amor afrodescendente na última mesa. Mas por questões de transporte eu vim nessa mesa. Mas a minha caída de paraquedas não é tão de paraquedas assim. Eu termino entrando numa mesa que eu já me debrucei um pouco sobre essas coisas. Em 2017, eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará, com o professor José Gerardo Vasconcelos, como meu supervisor. E em 2017, na mesma época, eu fui diagnosticado com câncer. Eu pensei até em desistir do pós-doutorado, mas no meio do caminho eu disse não, eu vou tomar um exemplo do grego também, Epicuro, que quando a gente está em situação ruim, a gente deve procurar os amigos e ficar num lugar onde a gente se sente melhor.
fazendo as coisas que se sente melhor. E eu fiz quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, lendo e escrevendo. Eu continuei o pós-doutorado, foi interessantíssimo, porque ninguém pensava que eu fosse acabar, nem mesmo eu, e eu terminei belíssimamente publicando artigos balizados. Quando me disseram que a mesa era essa, aí eu voltei direto a esse pós-doutorado, e o título do pós-doutorado é Educação Afrodescendente, Sexualidade e Sensualidade. E nele eu escrevi um artigo que toca no assunto, eu me incluí na mesa, né? Foucault e a sexualidade na escola, né? Eu me debrucei sobre os 3 volumes da História da Sexualidade do Michel Foucault e saiu isso aqui que eu vou ler para vocês. Vamos ver se eu estou na mesa ou se eu estou tão fora da conta. Foucault, 2 pontos, sexualidade e escola. Percebo que os espaços escolares, onde se devia enaltecer a todo custo o equilíbrio equânime, partindo de trocas de conhecimento, de saberes e experiências de diversas e diferentes culturas, vem sendo, na verdade, um espaço onde mais acontece a exclusão e a desqualificação dos diferentes, onde as questões ligadas à sexualidade na escola ficam por trás de um discurso da heteronormatividade, que escolhe o que deve ou não deve ser falado ou ensinado sobre sexo. Por isso, nesse texto, tentarei sobre as discussões acerca do conceito do dispositivo chamado sexualidade, timidamente tecer conjecturas sobre a atuação dos docentes, entendendo que a escola deve ser um espaço de acolhida às diferenças, espaço de saber e poder, onde todos podem ser iguais, sem desconsideração das suas diferenças. E ainda que esse olhar de acolhimento deve primeiramente sempre partir do educador, visando a igualdade na diferença, sem distorções ou distinções. É o próprio Foucault que, entrevistando Alain Gosterrat na Microfísica do Poder, nos esclarece o significado de dispositivo. Através desse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente hegemônico que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito sobre os elementos do dispositivo. Dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Dessa forma, o dispositivo é mutante e não hegemônico, podendo aparecer de maneira discursiva ou institucional, podendo velar, mascarar, invisibilizar, encobrir prática, mudando sempre conforme o surgimento de novos elementos históricos, agindo como controle de algo, seja sexo, tortura, prisões, hospitais, escolas e etc. Segundo Foucault, é a partir da Revolução Industrial, para ser mais exato, entre os séculos 18 e 19, que a sexualidade vai ser encerrada no interior da casa, sob o controle do casal, que passa a ter apenas função de reproduzir e calar-se em torno dos prazeres e diferenças sexuais. Molda-se um modelo heterossexual silencioso, que detém a verdade e inventa normas, tornando a fecundação como algo utilitário apenas para a reprodução, esconde os corpos, encobre as atitudes, tornando-se estéreis, invisíveis e sujeitos à sensação quando expostos ou revelados. O que não é regulamentado para a geração
ou por ela transfigurada, não possui eira primeira, nem lei, nem verbo também, e ao mesmo tempo expulso, negado, reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir, e é a menor manifestação para o amo desaparecer, sejam atos ou palavras. No Código aqui 6, página 2. Discussões sobre a sexualidade vão se calar principalmente na escola, embora os livros didáticos e em outros recursos pedagógicos acerca da homossexualidade e de outras modalidades sexuais existam. No entanto, há um silenciamento ou uma deturpação nas escolas que tentam deixar invisíveis, ou o que é pior, classificar como doença tanto os sujeitos homossexuais como suas práticas nesse espaço. Talvez esse silenciamento se dê pelo fato de ver mais crianças como assexuais. As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem, não têm sexo. Boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado. Isso seria próprio da repressão e é o que distingue as interdições mantidas pela simples lei penal. Repressão funciona decreto como condenação e desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação da inexistência, consequentemente desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação da inexistência, consequentemente a constatação de que em tudo isso não há nada para dizer, nem haver, nem saber, idem do corpo. A sociedade moderna, diferente das antigas, o importante não é o rei, nem a posição central, mas as relações recíprocas dos súditos, e é que são importantes, pois o que faz uma classe permanecer no poder não é o rei, no seu edifício único, e sim as sugestões que existem e funcionam no interior do corpo social do palácio do rei. Já na sociedade moderna, apresenta sua nova organização de poder moderno e sutil. Não é apenas violento ou repressivo, abre-se sempre afirmativo. No caso dos dispositivos inventados, chamados sexualidade, abre-se suas exceções nos prostíbulos e nos médicos psicanalistas. Aparecem em lugares permissivos e lucrativos, pois se fosse apenas proibitivo, a movimentação da liberação já teria alcançado êxito. Esses movimentos desconhecem os mecanismos sutis da dominação de poder, que é produto de saber, de conhecimento, que engendra poder, e isso produz efeitos do poder. Rendezvous é a casa de saúde, e as casas de saúde serão tais lugares de tolerância. A prostituta, o cliente, o peão, o psiquiatra e sua histeria, esses outros vitorianos, diria Sapio Marcos, parecem ter feito passar de maneira subrecíproca o prazer, porque não se aludem para a ordem das coisas que contam, as palavras, os gestos. Estão autorizados em supino, tocam-se nesses lugares a preço alto. Poder e saber são articulados na modernidade. Dessa forma, o poder torna-se positivo e produtivo economicamente. O poder cria objetos de saber, acumula informações que as utilizam. O humanismo moderno se engana ao estabelecer uma separação entre saber e poder. Por isso, é preciso cessar de sempre descrever os efeitos do poder como negativo. Ele exclui, ele reprime, ele recalca, censura, discrimina, mascara e esconde. Poder produz o real, os domínios de objetivos, os rituais de verdade, o indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter revelam essa produção. Na verdade, conhecimento e a ciência nunca estão, portanto,
acima ou separadas do poder. Não é transcendente em relação a ele. A verdade não é disseminada ou neutra. O fruto de uma pesquisa ou fruto de uma pesquisa, ela sempre é interessada, direcionada pelo poder. O objeto genealógico do Foucault é escrever a história da produção da verdade no Ocidente. Assim como Nietzsche, na sua genealogia moral, para ele, a nossa sociedade estamos vivendo com discursos que funcionam como verdade e esse discurso tem poderes específicos. Vou pular aqui um pouco, senão a gente vai ler Foucault demais. Para Foucault, o termo analista do poder designa uma análise que se ocupa com o nível micro do poder, com as redes minúsculos poderes que se estendem sobre o social. Essa rede não parte de um centro, logo o Estado, como macro poder central, não é importante para o genealogista. O poder está em toda parte, não porque engloba tudo, mas porque vem de todos os lugares. Ele não é só uma instituição, nem só uma estrutura. Não é certa a potência de alguns que sejam dotados, e sim um nome, dada a situação, uma estratégia complexa numa sociedade determinada em um determinado tempo, como, por exemplo, a inversão dos valores do cristianismo. Essa inversão dos valores do cristianismo provocou a sociedade atual, pois o justo, forte e corajoso deu lugar ao fraco, escravo, covarde e piedoso, de maneira que o homem moderno sinta a vergonha da sua coragem e luta por uma vida melhor aqui na terra, para que o homem fique apanhando, resignado, à espera de um julgamento na hora da morte, no juízo final, onde sejam julgados vivos e mortos, tudo conforme a vontade divina no céu. Soares, tese de doutorado. Uma análise do poder não pode ser localizada em um ponto da estrutura social, nem no Estado, nem em outro lugar, pois o poder não é privilégio de uma pessoa, ou de um grupo, ou mesmo de uma classe social. Essa analista Foucaultiana tem a intenção de negar a existência de classes sociais, nem tampouco de uma classe dominante. Esta análise não restringe a compreensão de uma exploração econômica. A questão que essa análise quer entender é como a classe torna-se dominante, dizendo aceitar os domínios. Vamos adiante mais um pouco. No interior da sociedade, impera uma rede capilar de poderes, que completam poderes ao próprio Estado. Foi com base nessas informações metodologicamente que Foucault teve a preocupação de procurar os micropoderes. No caso da sexualidade, como já foi sinalizado, não aconteceu um silenciamento, e sim, segundo Foucault, um incentivo ao aumento de falas sobre sexualidade, que vai desde a obrigação do confessionário católico normatizado, iniciado no Concílio de Trento, que torna o sexo como um pecado e cobre-se toda a nudez e determina que é lícito ou ilícito sobre sexo. Uma dupla função tende a fazer da carne a origem de todos os pecados e deslocar o momento mais importante do ato de si para a inquietação do desejo, tão difícil de perceber e formular, pois que é mal que atinge todo homem e sob as mais secretas formas. A Igreja segue pedindo para que o homem mande examinar todas as faculdades possíveis, desde a alma, memória e sentido até sonhos. Por isso, o prestígio da sociedade moderna é das ciências humanas, que são capazes de determinar as verdades sobre os homens, pois a aceitação da moralidade está diretamente ligada à verdade científica. Por exemplo, da psiquiatria ou da pedagogia, essas verdades transformam os indivíduos como agentes da normalidade. Indivíduos enclausulados
tem sobre seus corpos incidência de forma de controle, isso é, uma tecnologia que os controla. Panopticon de Jeremy Foucault observou que essa tecnologia não era exclusiva de prisões, era encontrada em outras instituições, como hospital, exército, escola e fábrica. Essa comunicação de verdade científica e violência transformou o indivíduo da sociedade moderna em agente de moralização, e esses agentes passam a exigir dos outros e de si a mesma adequação à norma. Isso é, são agentes do poder saber dos indivíduos normais. Vamos para adiante. Desde o século XIX, o trabalho não é mais somente considerado como um meio terapêutico fundamental, e sim também a maneira de chegar ao processo, uma vez que começa nessa época o surgimento das populações como problema econômico e político, população riqueza, Foucault 2006-41. Depois, monta um esquema de vigilância total, a pirâmide de olhares, formado pelos médicos e enfermeiros serventes. Essa técnica, embora de maneira diferente, está presente em várias outras instituições e tem como objetivo vigiar para tornar o homem útil e dócil, política e economicamente falando. Uma das características curiosas do poder no século XVIII e XIX é o aparecimento do individualismo. O poder é produtor de individualismo, prisão individual, loucura individualizada, paródia com convencionário individual, exame de consciência individual. Em suma, o poder não destrói. O poder não destrói. Em suma, o poder não destrói individualizações, o fabrica. Ao contrário do que se pensava, esse poder, essa vigilância também gera resistência dentro do próprio ambiente, onde ele emana, e é isso que torna possível uma revolução que tem que começar pela base. A grande importância estratégica que a relação de poder disciplinar depende da sociedade moderna, depois do século XIX, vem justamente do fato de que elas não serem negativas, mas positivas. Quando tínhamos nesses termos qualquer juízo de valor político, pensamos unicamente na tecnologia empregada. Foucault, 1995, página 4. Vamos para a conclusão. Uma das características básicas do poder é agir sobre os corpos dos indivíduos, não acima deles, transformando seus comportamentos, produzindo novas atitudes, controlando sua vida social. O dispositivo chamado sexualidade sempre quis um poder controlador, como uma das suas múltiplas origens na esfera religiosa, moralista, que caiu como uma luva para o poder do capitalismo e do Estado produtivista. Um dos pontos estratégicos de partida para essa trama é a escola. É nela que os discursos são engendrados para servir ao moralismo conservador católico ou adventista e, consequentemente, capitalista, como também é nela a escola onde podemos desconstruí-los, ensinando aos educandos um princípio de verdade, um discurso de sexualidade. Daí a importância de uma genealogia do poder, que esquadrinha suas relações internas, para que possa servir de instrumento de luta, transformando e revolucionando a sociedade pela base, pois, segundo Foucault, não adianta apenas a destruição do aparelho do Estado, se o poder encontra-se engendrado em todas as partes da sociedade. Para o capitalismo, o homem é de extrema necessidade. Daí tem como uma de suas características o poder disciplinar, que controla o homem através do próprio homem, pois o poder é produtor de uma individualidade que torna o homem vigia do próprio homem. Panopticon liberta. Outro exemplo clássico é o surgimento do contramestre nas fábricas, tornando o homem louco do homem. Na verdade, para Foucault, uma produção do poder. Ela não existe sem ele.
uma vez que cada sociedade tem sua verdade produzida de maneira científica com fins econômicos e produtivos. Exemplo, o dispositivo da sexualidade, instituições de ensino, exército, meio de comunicação, tem como objetivo de dominar, disciplinar, ou seja, tornar um homem dócil e produtivo. Saber se é possível construir uma nova política de verdade, que não consiste em mudar essa cabeça das pessoas, e sim mudar o regime político e econômico da produção. Para Nietzsche, na verdade, o conhecimento é uma qualidade de erro que tem a seu favor o fato de não poder ser contestado cientificamente. Com isso, é necessário procurar na história a essência de uma origem para podermos refutar. Só é possível se verificarmos a descontinuidade histórica, para ver onde pela primeira vez foi o acesso a esse fogo de cozimento de erro e, quem sabe, apagá-la tudo. A ação sobre o corpo, o adestramento do gesto, a regulamentação, a regulação do comportamento, a normatização do prazer, a interpretação do discurso como objetivo de separar, comprar, distribuir, avaliar, hierarquizar, tudo isso faz com que apareça pela primeira vez na história essa figura singular e individualizada. O homem como produção do poder, mas também, ao mesmo tempo, como objeto de saber. Duas técnicas disciplinares são técnicas de individualização, mas o tipo de saber nas ciências humanas, no 95. Fica claro até aqui que toda forma de adestramento de poder sobre os corpos vem de um saber e que tem propósito puramente econômico. Assim, cabe a nós, educadores, quebrar esse ciclo de saber que chamamos de ciências humanas. Uma vez no Ocidente, esse saber e poder sobre os corpos, devemos buscar novos saberes, afastados da ciência, que constituam a sobrevivência do homem em harmonia com os outros e com a natureza. Por nem todos os conhecimentos humanos estão dentro do que chamamos de ciência. Podemos com certeza recorrermos a uma sabedoria ancestral dos povos africanos, pois nós brasileiros tivemos e temos uma imensa troca cultural, tanto com a África quanto com os indígenas americanos. Por direito, podemos nos apropriar dessa sabedoria dita, não científica. Essa imensa comunicação cultural nos torna especiais para além do que somos, uma vez que não fechamos o campo, nem totalmente do lado católico, nem totalmente do lado dos orixás africanos. Encontramos o nosso próprio apropriado caminho, o candomblé, onde o corpo reina e também as espiritualidades, onde o sexo não é pecado. Ser sensual é uma tarefa para o corpo que aprende a dançar, comer, cantar e rir, dos outros e de si próprio, onde a maneira sexual de ser de cada